Ei, gente, aqui Felipe Ramé para mais um episódio do Ramé Cozinha. Aqui em casa, na beirada do fogão, nós vamos preparar mais um prato delicioso da cozinha mineira. E esse em especial, um prato de estufa da cultura dos botecos, que nós temos na região metropolitana de Belo Horizonte, que nós temos no norte de Minas, no sul, no leste, no oeste, que é um pé de porco cozido, com limãozinho cravo, farinha de mandioca crocante e batatinha dourada à moda da vovó, que é aquela batatinha sauté que a gente cozinha, deixa ela bem purezinha, depois doura na banha e na manteiga. Então, ó, bora repassar a receita comigo. Esse é um dos tantos pratos que nós vamos preparar aqui nessa primeira temporada, que são 12 episódios. Nós já fizemos por aqui macarronada com frango assado, já fizemos um bife à milanesa com salada de batata e um tantão de prato maravilhoso que representa o estado, que representa a comida afetiva, a comida da roça, a comida que a gente ama. Bom, para esse pé de porco especial, nós vamos usar esses ingredientes que vocês estão vendo aqui, ó. Nós temos o pezinho de porco, que já está cortadinho, e aí vamos preparar ele no detalhe, na panela de pressão, essa panela que a gente tem em casa. As pimentas que nós vamos usar para fazer uma conservinha. Batatinha baby, que é essa batatinha pequenininha que nós vamos fazer cozida, depois douradinha, na manteiga com banha de porco. Limãozinho capeta para temperar. Alho, cebola batidinho. E vou mostrar também os tipos de farinha. Temos aqui, ó, 5 tipos de farinha de diferentes regiões do estado, que nós vamos falar um pouquinho sobre elas e depois montar o nosso prato com esse limãozinho do quintal aqui. Esse é um dos pratos para se comer com a mão. O legal do pé de porco, desses pratos cozidos, como a rabada, o pé de frango cozido, o mocotó, o pescoço de peru, que a gente adora, são pratos para comer com a mão, para melar os dedos. São pratos que a gente come com um pãozinho francês cortado, com um pouquinho de farinha, come de colher. Ótimo para acompanhar uma cachaçinha, acompanhar uma cerveja. Então esse prato, além desse ritual da gente compartilhar e comer com a mão, tem essa história da carne pegada no osso. Todos esses cortes são muito saborosos justamente por isso. Eles têm mais colágeno, tem a carne bem pegada no osso e é isso que dá sabor. O povo fala, é carne de segunda, tem nada disso. São deliciosos, a gente ama e isso é que é importante. Então, bora comigo para a receita. Nós temos aqui para preparar esse prato todos os ingredientes já lindos, separados. Eu quero passar para vocês, ó. Temos aqui o pé de porco que já está cortadinho. Tem todo o tempero do pé de porco. Nós vamos jogar sal, pimenta do reino nesse pé de porco, um pouquinho de banha e levar para assar. E aí nós vamos cozinhar com esse refogado de alho e cebola cortadinho. Vamos servir com uma conserva de pimenta que nós vamos preparar aqui hoje. E vou mostrar também os tipos de farinha. Temos aqui, ó, 5 tipos de farinha de diferentes regiões do estado, que nós vamos falar um pouquinho sobre elas e depois montar o nosso prato com esse limãozinho do quintal aqui. Nós temos aqui, ó, essa batatinha que é uma batata bolinha, que nós vamos cozinhar ela até ela ficar bem macinha e depois nós vamos partir ao meio e dourar numa frigideira até que ela fique bem crocante, com gostinho da manteiga e também da banha. E aqui, ó, as pimentas que nós vamos usar para a nossa conserva. Nós temos aqui nossa pimenta café, pimenta caiena, murupi e dedo de moça. Vocês estão vendo aqui, ó, já na beirada do fogão, cozinhando o pé de porco. O pé de porco, como todo mundo sabe, pé de porco demora para cozinhar. Então o que a gente sempre faz aqui no Ramé Cozinha? Adianta o processo, já deixa ali pronto para mostrar para vocês como é que a gente monta um prato bem bonito para servir esse pé de porco. Então eu começo essa receita temperando o pé de porco com uma quantidade generosa de sal, pimenta do reino, e aqui, ó, um pouco de banha de porco, ó, que nós vamos untar esse pé de porco. E eu vou chamar minha fiel escudeira Roberta para levar esse pé de porco. Tô aqui massageando, ó, para envolver bem o sal, a pimenta do reino. Vou entregar para Robertinha. Roberta, faz o favor, Roberta. Você tá boa, né, meu bem? Hã? Dá um oi pro povo lá, que eles ficam tudo doido para chegar essa hora de você aparecer, mostrar esse sorriso bonito. Nós vamos deixar o pé de porco lá no forno até ele dar uma douradinha leve. A Robs traz daqui a pouco pra gente. Eu já vou fazendo refogado lá, então Tá bom. Vamos junto. Vou lavar minha mão e a gente volta. Ó,
enquanto a Roberta está assando o nosso pé de porco, para dar uma colorida nele, o que não é obrigação, a gente pode fazer o pé de porco branquinho, sem dourar, ou levar ao forno para dar um caramelado, que particularmente eu acho que deixa o molho um pouco mais escurinho, com gostinho de tostado no pé, que funciona super bem. Enquanto nós estamos assando lá, eu já vou preparando a batatinha, ó. Vamos colocar aqui na água, um pouquinho de água e sal, a nossa batatinha. E aí vai cozinhar por mais ou menos uns 15 minutinhos, até que ela esteja bem macinha. O ideal é que a gente aperte a batata e ela esteja purezinha por dentro. Daqui 15 minutos eu volto já cortando a batatinha na tábua para a gente dourar na frigideira com manteiga, alho amassado e alecrim. Ó, tô aqui cortando a batatinha e aí é muito importante que essa batatinha esteja assim, ó. Purezinho por dentro, ó. Ela tá bem cozida. Isso vai garantir que quando a gente dourar ela na panela, ela vai absorver toda a manteiga e a banha e vai ficar super crocante. Então, ó, eu tô aqui já com a minha panela já aquecendo. Enquanto eu termino de dourar a batatinha, eu já vou jogar um tanto de manteiga, uma colheradinha de banha. Nós vamos aqui cortar o restante das batatas e começar a dourar nessa banha com a manteiga, ó. Vamos dispor aqui. As batatinhas já todas aqui dourando. O que a gente faz agora? Vamos aromatizar essas batatas com alho amassado e uns galinhos de alecrim, ó. Então a gente joga o alho ali, ele vai fritando, soltando aroma nessa gordura. E aqui, ó, um galinho, outro de alecrim, um pouquinho de sal. Eu vou terminar de dourar essa batatinha, organizar a minha área e esperar a Roberta para a gente fazer o refogado e cozinhar o pé de porco. Eu vou repassar nossas farinhas aqui, ó. Falei mais cedo que a gente vai servir esse pé de porco. Eu tô falando de pé de porco e salivando aqui, ó. Nós vamos usar uma farinha, que a ideia é fazer um pirãozinho no fundo do prato. Esses pratos mais caldosos ficam deliciosos com um pãozinho pra gente chuchar dentro ou uma farinha pra gente misturar e fazer aquele concretinho e comer junto. E aí eu trouxe, aproveitei, fui no Mercado Central, lá no Ponto das Farinhas, e comprei 5 tipos de farinha diferentes pra gente mostrar de pertinho aqui, ó. A gente em Minas, principalmente no norte de Minas, produz farinhas maravilhosas. Eu conheço uma muito boa, essa aqui lá de Morro Alto, perto de Montes Claros, ó. Que é uma farinha branca, mais fininha. Dá pra ver, ó, só por essa fécula que fica, que essa é uma farinha que não foi muito lavada, que tem bastante amido. Isso deixa ela mais saborosa, né? Pegando na boca aquele gosto mesmo de farinha. Aqui a gente tem ao lado o que a gente chama de farinha de biju, ó, que é uma farinha mais flocadinha. Faz o bijuzinho e depois quebra ele e fica assim flocadinha. Eu adoro essa aqui para comer também com caldo, como queca, esse tipo de coisa. Nós temos uma outra aqui que é uma farinha mais, eles chamam de farinha baguda, que é uma farinha mais pedaçuda, ó. Podem ver, ó. Ela tem uma textura maior, pedaço maior, você tem que morder com cuidado. E temos aqui uma farinha que é da fina também, mas já foi torrada. E uma outra que está no meio do caminho, entre a baguda e a flocada, ó, que é uma mais... Ou seja, farinhas de diferentes partes do estado. A farinha de mandioca é um dos tantos subprodutos da mandioca. Nós temos o polvilho, que nós adoramos para fazer o pão de queijo, polvilho doce, polvilho azedo. Tem também as farinhas de mandioca pubada, que são as farinhas fermentadas, tradicionalmente fermentada na água do igarapé. Nós temos o tucupi, que é o caldo da mandioca brava, que é muito típico nos pratos da comida amazonense, nos pratos paraenses e amazônicos. Então nós temos fécula, nós temos tucupi, nós temos a goma, nós temos sagu de tapioca, ou seja, com a mandioca se faz tudo. É um ingrediente muito importante para a nossa cultura em Minas Gerais e que liga, conecta o Brasil todo. Qualquer
cultura alimentar brasileira tem prato com mandioca. Então nós temos o privilégio de ter isso aqui no Brasil, essa variedade linda que nós temos. Vou deixar as farinhas aqui pra gente, no último momento, juntar o nosso pé de porco e fazer aquele barrinho gostoso que a gente gosta nesse tipo de prato. Bom, passadas as nossas farinhas, eu queria mostrar para vocês as pimentas. Bom, aqui as nossas pimentas escolhidas lá no Mercado Central. Tem uma banca lá no Mercado Central, aqui em Belo Horizonte, cheio de pimenta, deve ter uns 50 tipos de pimenta diferentes, de tudo que é canto do Brasil e até pimenta importada eles têm lá. Aquelas ardidas, tem de tudo que é tipo, as aromáticas, né? Essa aqui é a pimenta dedo de moça, que é ótima para comer crua, com salada, fazer conserva. Essa aqui é a pimenta murupi, que é também muito aromática e picante também. Essa aqui, eu nunca tinha visto essa pimenta fresca. É uma pimenta que chama pimenta caiena. E nós arrumamos ela lá fresca, ó. E essa aqui é pimenta café, conhecida como café, deve ter outros nomes e tal. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Queria mostrar para vocês como que eu faço uma conservinha de pimenta. Eu separei aqui um vidro desses que a gente fecha hermético, né? Fecha e aí mantém fechado. O que eu fiz foi furar essas pimentas com a pontinha de uma faca, ó. Então elas já estão, a Roberta já quebrou meu gás, já adiantou, furou elas todas, que é para a conserva entrar e elas não mofarem por dentro, né? E para soltarem também o sabor. Então a gente fura as pimentas todas. Vamos colocar aqui dentro, eu gosto de misturar para ficar colorido, bonito. Ó, vou botar essas aqui. E aí é legal misturar, ter umas mais ardidas, umas mais aromáticas, que aí fica uma mistura boa, ó. Tô colocando 4 tipos de pimenta, poderia colocar 12 tipos de pimenta diferente. Bom, ó, colocamos as pimentas todas aqui nesse pote, dei uma apertadinha. E aí, ó, vou colocar um vinagre de vinho branco, um vinagre desses tradicionais que a gente acha aí no supermercado, ó. Vamos colocar o vinagre até cobrir. Ó, eu tô aqui, ó, furando um pouquinho mais as pimentas, porque além delas trocarem sabor e não estragarem, o líquido entra dentro delas e elas não vão ficar boiando no nosso pote, né? Então aqui, ó, o que eu fiz? Cobri com vinagre e agora nós vamos jogar, ó, mais ou menos, vou até tirar a rolha disso aqui, que nós vamos jogar mais ou menos uns 2 dedos de azeite. Ó, 2 dedinhos de azeite até cobrir as pimentas, que vai ajudar a conservar ela. Então o que a gente faz? A gente tampa e vamos deixar aqui, ó, junto com essa outra conserva que eu já tenho aqui pronta. Essa aqui tá curtindo há mais ou menos uns 2, 3 meses. São outros tipos de pimenta. Aqui eu tenho jalapeño e pimenta dedo de moça. E falar em pimenta, a boca da gente já até saliva, né? É um negócio que acompanha bem qualquer prato. Enquanto a Roberta doura lá o pé de porco, nós vamos iniciar o refogado na boa e velha panela de pressão. Se vocês tiverem paciência em casa, quem mora na roça, no interior, tem um fogão a lenha, uma panela de pedra-sabão, uma panela de ferro, pode fazer o pé de porco cozido lentamente, sem problema nenhum. Quem não tem todo esse tempo, funciona muito bem na panela de pressão. Eu tenho aqui um pouquinho de banha, que nós vamos deitar um pouco de banha nessa panela, um pouquinho de manteiga, ó, colherada de alho batidinho, nós pilamos esse alho socado, e aqui, ó, cebolinha também cortadinha, que é a base do nosso tempero aqui. Vou refogar isso. É importante nesse momento a gente refogar para que a cebola e o alho murchem completamente, vão dar uma tostadinha, a cebola perde a acidez, fica mais adocicada. E aí, ó, eu tô esperando a Roberta trazer o pé de porco pra gente colocar aqui para cozinhar. Enquanto isso, enquanto a Roberta não vem, nós vamos dar mais uma olhadinha na batata aqui, ó, para ver se ela tá no ponto, ó. Vocês podem ver, a batata já tá com um douradinho lindo, ó. Eu deixaria um pouquinho mais. É legal deixar ela mais tostadinha ainda. Então, o que a gente faz, ó? Deita ela de novo, volta pro fogo e deixa a nossa batatinha aqui. A Roberta chegando aí, ó. Roberta, quase que meu alho e minha cebola queima, gente. Obrigado, tá, meu amor?
Então vamos colocar aqui comigo, vem? Vamos colocar aqui, ó. Pegar isso aqui, opa. Uma colherzinha. Nós vamos deitar ele lá dentro, pé de porco, levemente douradinho. Ó. E aí, ó, refogado pronto, pé de porco douradinho aqui dentro. Nós estamos deitando um tanto de água. Se você tiver um caldinho de porco, um caldinho de frango, pode ser também, vai ficar ainda mais gostoso. Mas como o pé de porco é bem saboroso, vou colocar a água toda, ó. Vocês veem que o caldo dá uma corzinha, fica lindo. E aí agora, ó, tampar a panela de pressão e marcar mais ou menos, aqui eu tenho aproximadamente 1 quilo de pé de porco, mais ou menos 25 minutinhos, a gente confere, depende do tamanho do pé que você tem aí, a gente confere para ver se ele está desmanchando. Eu vou organizar minha área e já vem montar, afinal, ó, nós já temos um adiantado aqui que tá lindo. Mesmo o pé de porco cozinhou aqui, eu trouxe para cá, espia esse molho aqui, ó, que é o caldo do pé de porco, meladinho, maravilhoso para comer com macarrão, para comer com arroz, para comer com pão chuchadinho dentro. De qualquer jeito, fica farinha de mandioca, igual nós vamos fazer aqui. Qualquer jeito fica delicioso. Então, daqui a pouco a gente volta para montar. Ó, nós estamos prontos para montar essa maravilha. Pé de porco aqui, ó, borbulhando. Vou desligar o fogo, porque panela de ferro mantém o calorzinho, ó. É maravilhoso, porque além do sabor, dá aquela pregazinha, pregado, melento do pé de porco, ó. Nossa batatinha tá aqui daquele jeito. Eu vou fazer um negócio aqui que o povo em casa fica doido pra fazer também, que é o tal do saltear, ó. A gente joga pra cima, ó. Vocês treinam isso aí com feijão e arroz cru dentro de casa. Vai treinando, ó. Quando você vê, vocês estão fazendo aí também, ó. A gente joga. Então, ó, batatinha dourada, é hora da gente montar. Vou colocar aqui no nosso prato, trazer nosso pezinho de porco aqui para perto. Vou colocar no nosso prato primeiro as batatinhas. Estão bem douradas. Tô colocando com um pouquinho do alho junto, um galinho de alecrim, ó. Vamos colocar ao lado disso um pezinho de porco. Ó. Boca até saliva, gente. Vou pegar mais um pedacinho de pé de porco aqui, ó. Colocar ao lado. E a gente coloca, lógico, esse caldinho por cima do pé de porco. Ó, caldinho bem meladinho. Para comer junto com a batatinha dourada. Vamos colocar no cantinho aqui um pouquinho de farinha de mandioca. E, para finalizar... Opa! Catsata. E, para finalizar... um limãozinho para a gente espremer. E eu vou pegar aqui umas cebolinhas, ó, uma cebulete. Cortar um pouquinho e jogar por cima do pé de porco. Vou jogar aqui, ó, essa cebuletezinha cortada bem fininha. Vamos jogar por cima do pé de porco, que dá um frescor. E esse tempero que é tão gostoso e típico da cozinha mineira, né? Para finalizar, nós não podemos esquecer, ó, nossa conserva de pimenta. Ó, vou colocar umas gotinhas de pimenta. Ó, jogando um cadinho mais de molho desse caldo preguento, que nunca é demais, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer aí. É para compartilhar, para pregar os dedos. Tô falando aqui com Minas de leste a oeste, de norte a sul, dessa enorme Minas Gerais. E vou ficar daqui comendo essa maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo Ramé Cozinha.